Ô Joel, vamos falar de um caso que teve muita repercussão aqui em São Paulo e a gente, por muito pouco, não ia abrir o microfone da Rádio Bandeirantes agora para falar de um caso de uma pessoa que aparentemente, eu falo aparentemente porque os indícios levam a crer, né? Assassinou uma mulher, um homem que cometeu um feminicídio e que por muito pouco poderia ter sido solto pela justiça, sendo que já era foragido por um crime muito parecido. O nosso ouvinte deve estar lembrado do caso da Bruna Carvalho, de 35 anos, que foi encontrada morta dentro do apartamento dela com o marido em Alphaville, aqui na região metropolitana de São Paulo. Foi no comecinho de agosto, dia 3 de agosto. O Fábio Soalheiro, marido dela, ligou para a polícia, ligou para o resgate, falando que ela estava desmaiada, que ela tinha tido uma crise convulsiva, e aí caiu no chão, se machucou e não estava acordando. Só que ele queria ir embora, ele chamou o resgate e queria ir embora antes da chegada do resgate. O porteiro desconfiou, segurou o homem lá no local. A Guarda Civil Metropolitana foi para o local também, assim que o óbito da Bruna foi confirmado. E eles viram que já tinha marcas aparentes ali de machucados, de que poderia ter havido uma luta corporal. O apartamento estava revirado, os vizinhos falando que ouviram gritos no apartamento, né, que havia ali uma rotina de discussão entre o casal. Aí os GCMs prenderam esse homem e ele segue preso. E agora a novidade que a gente tem é que o Ministério Público fez a denúncia desse caso, então apresentou ali o caso para análise da Justiça, que vai definir se ele é réu ou não, e mantendo a prisão do Fábio Soalheiro. Essa é a grande novidade. Ele quase foi solto, porque o promotor que está analisando esse caso considerou que faltavam provas, que os laudos não estavam prontos ainda, então que não havia indício suficiente para manter esse homem na cadeia. O grupo de advogados que está acompanhando a família da Bruna, ao ficar sabendo disso, foi atrás de uma perícia que eles próprios encomendaram e apresentaram para o Ministério Público de São Paulo, falando, tá aqui as provas de que houve uma luta corporal, de que ela possivelmente sofreu esganadura. Tudo isso bateu na mesa do promotor, ele voltou atrás e decidiu manter a prisão do Fábio Soalheiro. Então ele segue detido. Lembrando que ele já era procurado pela Justiça de Santa Catarina, tinha 2 mandados de prisão em aberto, um por violência doméstica e um outro de natureza civil. E agora ele segue detido. O caso está correndo em segredo de justiça, mas a gente tem essa confirmação de que ele vai seguir detido até a conclusão do caso. Um cara que já tem histórico, como você falou, de já ter agredido outra mulher no passado. E quando falamos de violência contra a mulher, o histórico pesa. Pesa demais, pelo menos para mim. E o que ficou claro nesse caso aí, para mim, e tenho certeza que para vocês também, é a falha na investigação, né? Como é que a investigação ela não consegue fazer esse levantamento que a perícia particular fez? E as pessoas que não têm condição de contratar uma perícia particular, assim como essa família, a família da Bruna contratou? Como é que fica? A gente não pode depender, num caso tão grave como esse, de perícia particular. O cidadão que não tem dinheiro, então se a polícia não fizer o levantamento, o trabalho pericial que deveria fazer, pronto e acabou, o caso fica como está, correndo o risco de terminar em injustiça. É isso que acontece. Quantos casos ficaram em vão por falta de levantamento de prova, não porque as provas não estivessem ali, mas porque elas não foram coletadas, não foram levantadas como deveriam. Por falta de estrutura, sim, policial, por falta de estrutura, sim, pericial, por falta de dinheiro. Isso não pode acontecer, gente. Nós vivemos em um país em que tem 400 pesos e 400 medidas para as coisas, né? Você vê algumas investigações avançarem numa velocidade muito grande enquanto poderiam seguir um rito normal e, ao mesmo tempo, você tem uma investigação como essa extremamente falha em cima de um crime gravíssimo. O pior dos crimes. Mataram uma mulher e muito provavelmente essa mulher foi morta dentro de casa, uma mãe de uma criança de 5 anos de idade. Vocês estão vendo como a gente deixa de priorizar o que tem que ser priorizado? É muito triste saber disso, viu? Que se não fosse pelas provas levantadas com recursos particulares, dinheiro da própria família, muito provavelmente esse cara estaria solto. E como já era foragido por outros crimes, poderia se tornar foragido por mais esse também. Exatamente.
e ficar aí na lista de Isso procurados. é triste e escancara um problema grave que nós temos. Gravíssimo. Um problema gravíssimo, aliás, que demora para esses laudos ficarem prontos, né? Exatamente. 15 dias mais do caso, 16 dias já E é o nesse que eu tô falando, Aninha. Se você tem dúvida pesada mesmo em cima do cara e que está dependendo da confirmação das provas, do trabalho pericial, que mantenha o sujeito preso com esse histórico, com uma dúvida considerável em cima dele, né? Aguardando as provas Histórico saírem. de fuga, né? Exatamente, cara. Nesse caso tudo pesa muito contra ele. Exato, com certeza.